E agora a gente recebe aqui no CNN Prime Time a apresentadora e jornalista Cris Flores. Trabalhou, se não me engano, por 7 anos no SBT. Cris, muito boa noite, obrigado por estar conosco aqui. Queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência, da sua vivência com este, que é a referência para todos nós que tentamos nos comunicar com as pessoas, tentando chegar um pouquinho com a qualidade, com a clareza e com a força com que Silvio Santos conseguia se comunicar com cada um dos brasileiros e brasileiras. Muito boa noite mais uma vez, bem-vinda. Boa noite, Yuri. Muito obrigada pelo convite de vocês. Claro que é um dia difícil para todos nós brasileiros, mas também é uma honra estar aqui podendo falar de alguém que é um mestre para todos nós, né? Que trabalhamos com comunicação, né? Um homem muito honrado. E eu sempre digo, né, Yuri, que ele inventou a televisão brasileira. Foi ele que, apesar, né, de não ter criado a TV, no Brasil foi ele que deu a diretriz para todos nós de como seguir na comunicação, né? Que criou quadros, que se inspirou, claro, na TV mundial. Ele adorava ir para os Estados Unidos, assistir os quadros, os programas e trazia as ideias também. Mas ele era absolutamente genial, porque ele criava na hora, fazendo. Ele era um apresentador que não usava ponto, né, que não precisava de ninguém para dizer para ele, olha, faça desse jeito, faça assim que é melhor. Ele criava na hora as gincanas, as brincadeiras, os quadros, os programas, ligava para a gente, dizia, olha, vai por aqui, faz assim, faz assado, e às vezes com uma certa desconfiança a gente falava, ai, Silvio, será que eu vou conseguir? Será que é assim mesmo? E dava certo, sempre dava certo. Pois é, e é legal você fazer essa primeira menção, né, a ele ligando e dando essas sugestões, porque não é por acaso que todo mundo o chamava de patrão, né? E como que era, então, esse patrão Silvio Santos? Como você mencionou, de acompanhar os programas, muita gente falava daquela coisa de mudar a grade, põe o horário, programa para lá, programa para cá, mas é muito disso que você falou, desse talento, dessa percepção do que iria funcionar, do que as pessoas queriam ver na televisão, né? Exatamente, Yuri. Ele tinha essa percepção porque ele era um comunicador nato que se comunicava de verdade com a plateia, com as colegas, né, de trabalho, como ele carinhosamente chamava, e com o auditório. Então, ele era um apresentador que chegava muito antes do horário da gravação, né, do programa dele, e daqueles programas que ele ficava ali horas e horas, né, de pé, trabalhando mesmo, porque ele amava o que ele fazia. Então, ele já aquecia a plateia, como a gente dizia, né? Então, era uma aula de comunicação quando a gente chegava e assistia o Silvio nos bastidores. Ele conversava com as colegas de trabalho, queria saber como é que elas estavam, se elas tinham sido bem tratadas, brincava, fazia piada, contava casos. Então, quando o programa começava em si, né, ali a gravação, elas já estavam numa intimidade muito grande com eles. Por isso que qualquer brincadeira ali era permitida. E ele conversava muito com essas colegas de trabalho para saber as preferências, o que elas gostavam de assistir, quem eram os artistas favoritos, né? Então, muitas vezes as pessoas falavam assim, nossa, o Silvio está perguntando para o próprio artista da casa quem é ele, o nome dele, o que ele faz. É porque ele sabia que isso era uma tática de comunicação, para que as pessoas ficassem ali fixando o nome daquela pessoa, o horário que ela ia para o ar, né? Era uma maneira de apresentar, de uma maneira muito cordial e gentil, como ele sempre foi. Então, ele tinha essa proximidade com o público, então ele sabia o que elas queriam. E ele agradava esse público. Então, muitas coisas que muita gente achava, isso funciona, isso está com a audiência lá em cima, e ele tirava do ar, todo mundo se espantava, é porque na conversa ali, né, no dia a dia, ele percebia que elas queriam outra coisa, queriam ir para um lado que a emissora não estava indo, ele via outra emissora no mundo ou mesmo no Brasil fazendo alguma coisa, falava, isso é legal, vou fazer, mas vou fazer melhor ainda, né? E tinha umas ideias assim super inusitadas. Eu, por exemplo, tive que contar a piada do Ari Toledo no ar, né? Porque eu falei, Silvio, como assim? Eu sou jornalista de formação, eu não sei contar piada. Ele falou, mas por isso que vai ser bom, as pessoas vão achar engraçado justamente por isso, né? Então ele tinha essas sacadas, assim, conversava com a gente, passava para a gente o que ele achava legal, o que ele achava de bom, de característica positiva, né? Ele era um grande incentivador do nosso trabalho e dava aqueles toques que só um grande comunicador, um grande patrão, de fato era. Por isso que muitos que trabalharam com ele têm o Silvio como uma figura paterna mesmo, né? De cuidado, ele cuidava de como uma grande família.
Não, a gente vendo, né, em casa, no dia a dia ali, todo domingo, aquela coisa, já tinha essa sensação e, de fato, imagino para quem trabalhava. Você mencionou o quanto ele era muito antenado com o que se fazia na TV mundo afora, em especial a TV americana, numa época diferente de hoje, que hoje a gente tem acesso, a gente consegue pela internet saber tudo o que está acontecendo nas mais variadas plataformas, não só na televisão, nas redes sociais e por aí vai. Só que ele não era uma mera cópia, ele tropicalizava, digamos assim, abrasileirava, conseguia fazer essa conexão com o gosto brasileiro. Queria que você falasse um pouco mais disso, de como que era esta percepção de pegar alguma ideia lá de fora, né, e trazer para o Brasil e fazer com que se transformasse num sucesso para o público brasileiro. Sem dúvida, ele tinha um olhar assim muito perspicaz, né? E ele adaptava tudo. Eu cheguei a ver isso no palco, fazendo, né? Porque eu digo que eu tive o privilégio não só de trabalhar para ele, né? Mas também com ele, né? Dividir ali o programa, participar de quadros ali com ele. E ele ia fazendo o programa e na mesma hora ele ia adaptando as ideias, sabe? Ele dizia, isso aqui não vai dar certo, vamos cortar na edição. Pega um balde e uma bolinha. Era alguma ideia que ele tinha visto, que ele tinha percebido em algum outro programa, e aí ele fazia adaptação. Aí ele testava, aí ele falava, não sei se deu certo, vamos testar outra coisa. Então, acontecia muito dele ir para Orlando, né, na casa dele em Orlando, assistir a TV nos Estados Unidos, perceber algumas coisas que ele achava que funcionava, ligava imediatamente para o Brasil e já acionava as pessoas, né, da equipe do SBT, de cenografia, de produção, e dizia, olha, eu quero fazer um quadro assim, 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 já prepara um cenário assim. Quando ele chegava, já estava tudo pronto para o teste. Ou para já alguém que já estava no Brasil fazendo o programa, para outro apresentador. Então, era uma linha assim direta mesmo. Ele ligava na hora para já passar as ideias e as pessoas ficavam enlouquecidas, né? Meu Deus! E agora vai dar tempo? Pedia muito de um dia para o outro, às vezes no mesmo dia. Eu cheguei a fazer um programa que foi criado horas antes, assim, no ao vivo, de improviso. E ele adorava isso. Ele adorava, porque ele achava que, de fato, a gente tinha, como artista, né, que ter esse desempenho de ir para o ar e dizer para o público, olha aqui, ó, nós estamos testando, como ele fez várias vezes, né, de colocar anúncios no SBT, olha, vamos colocar isso aqui no ar, espero que vocês gostem, pode assistir lá a novela da Globo, depois vocês voltam para cá, né? Então, ele tinha essas sacadas de comunicação com o público e explicar para o público, ó, nós estamos testando aqui, mas se não der certo o programa, a gente muda tudo de novo. E como ele sempre foi muito honesto, muito respeitoso com esse público, o público sempre entendeu. Então tinham, né, essas brincadeiras e piadas, vai mudar toda a programação, mas perceba como as pessoas sempre aceitaram isso numa boa, porque sabiam que ele estava fazendo aquilo que o público ia gostar. Né? Então, se ele achasse que o público não estava gostando, ele tirava do ar. Mas ele adorava TVs também da Europa, ele assistia. Quando alguém mandava alguma ideia para ele assistia, ele adorava essa fita cassete, né? Antigamente, né? VHS, essas fitas de locadora, VHS, né? Então, durante muito tempo a comunicação com ele sempre por bilhetes, né? Então, ele mandava os bilhetes. Então, sempre assim, mas muito, muito honesto, né? Eu trabalhei não só na frente da câmera, mas eu trabalhei também na assessoria de imprensa do SBT. Porque minha formação como jornalista, num primeiro momento, eu trabalhei na assessoria. Então, eu vi também um outro Silvio Santos, empresário, né? O empresário da televisão também, né? Como que ele procedia, e ele sempre pediu uma transparência muito grande. E uma outra participação que eu tive foi como jurada do Troféu Imprensa, né? Ele foi muito pioneiro nisso, em fazer uma premiação para a televisão brasileira, para os artistas brasileiros. E a primeira coisa que ele dizia para a gente é o seguinte, olha, vocês estão no SBT, vocês vão premiar artistas de todas as emissoras, né? Então, sintam-se à vontade. Não é porque vocês estão aqui que vocês são obrigados a votar naqueles que trabalham aqui. Vocês têm toda a liberdade de imprensa, por favor. Então, ele deixava tudo muito à vontade, porque ele achava, de fato, que os artistas tinham que ter o reconhecimento. Não só do público, mas financeiro, o reconhecimento da própria imprensa, né? Com aqueles artistas ali que davam o seu sangue, o seu suor. Ele realmente privilegiou muita gente começou pelas mãos dele, né? A gente está vendo cenas aí, né, do programa dele, show de calouros,
Ele foi o primeiro a colocar um transformista na televisão, né? A respeitar esse trabalho artístico e ver de uma maneira artística, né? Então ele tinha esse olhar para o que realmente era artístico. Uhum. Cris, conta um pouquinho, você mencionou o Troféu Imprensa, que é uma super referência na história da televisão brasileira. Como é que foi essa sua participação? Só para contar um pouco mais, você falou um pouco já de como ele tinha esse respeito e gostava, né, de prestar essa homenagem, mas conta um pouco de bastidores, de como é participar no Troféu Imprensa, porque para ele, imagino eu, era também um momento diferente. Era estar no palco como estava todas as semanas, fazendo o seu programa, mas era um programa diferente, era o Oscar da televisão brasileira, né? Isso, exatamente, o troféu é muito parecido, né? Ele sempre gostou desse glamour, né, que a TV americana, né, coloca, o cinema americano também, né, coloca os artistas, a rádio. Ele vem da rádio, né? Então, muitas vezes, até as orientações que ele dava, ele chegou a dar essa orientação para mim, olha, fale, conte a história como se você estivesse na rádio, né? Sabendo que eu era jornalista, né? Ele falou, assim, sabe, quando a pessoa está ali te ouvindo, não necessariamente te vendo, porque muita gente ouve a TV, né? Sim. Não está ali vendo a imagem, né? Então, ele tinha a TV americana, os shows americanos, né? Da Disney, por exemplo, né? Ele adorava a parada da Disney, tanto que ele fazia a parada, né, aqui, fez no Brasil, e por pouco não voltou. Há anos atrás, ele quase fez de novo a parada onde os artistas, né, desfilavam de carro. Isso aconteceu na década de 80, né? Ele colocou os artistas em carros, isso pela cidade de São Paulo, desfilando numa época que ainda dava, né, por uma questão de segurança, eu digo, né, disso acontecer de uma maneira bem amadora, diga-se de passagem, mas é porque ele tinha um carinho tão grande do público, né, que ele tinha um respeito até nessas situações. Mas em relação ao Troféu Imprensa, é isso, ele olhava aquelas premiações americanas, como o Oscar, entre outras, né, falava, a gente precisa fazer isso no Brasil. E ele criou o Troféu Imprensa. E aí ele chamava os jornalistas para participarem ali do júri, né, de vários veículos, e sempre com respeito enorme. Ele sempre teve um respeito muito grande pelo júri e pelos artistas que estavam sendo votados. E o Troféu Imprensa é feito de uma maneira tão técnica, tão ética, né, da votação, assim, se ganhou por um voto ganhou por um voto a mais e pronto. O público primeiro que vota, né, então só para as pessoas saberem como funciona, o público elege aqueles que vão ser os finalistas e depois no palco os jornalistas que cobrem essa área de televisão, entretenimento, votam e dão o voto final. E ele sempre mantendo, né? Ele teve que se tirar do Troféu Imprensa, porque sempre que ele estava na categoria melhor apresentador, era inevitável, né? Ele ganhava. Ele ficou ao concurso ali de um jeito que ele saiu. Então, tinha o Troféu Internet, ali que as pessoas votavam na internet, ele sempre ganhava, mas ali com os jornalistas, porque ele achava também que poderia ficar uma saia justa ali com jornalistas digitarem ali na frente dele, mas de fato todo mundo votava nele, porque era impossível não votar, né, no Silvio, porque ele era referência para todos, né? Todos vieram depois dele, né? Então todo mundo se espelha nele, natural isso. Mas o troféu era feito de uma maneira muito, muito ética, muito correta, e ele sempre convidava todos os artistas a receberem o troféu no palco. Às vezes as emissoras não permitiam que os seus artistas fossem até lá pegar o troféu, porque muitos tinham medo, e naquela hora, né, de estar ali no palco com o Silvio, nos bastidores do SBT, ele acabasse convidando as pessoas para trabalharem no SBT, né? Às vezes acontecia, né? Mas, enfim, ele tinha uma admiração enorme e um respeito muito grande. Ele sempre ia também, isso talvez as pessoas não saibam, antes de começar tanto o programa dele quanto o Troféu Imprensa, até o camarim, onde a gente era recebido assim como grandes estrelas, com um café maravilhoso, com conversa com os produtores. E ele também entrava antes no camarim para deixar todo mundo muito à vontade, conversava, batia papo. Então é isso, quando você chegava no palco, estava todo mundo muito, muito à vontade. Ele fazia questão. E no SBT também, né, quando você chega ao SBT, você tem a sensação de estar num lugar de produção mesmo, artística. Então, ele fazia questão, o estacionamento do SBT, nós tínhamos, cada artista ali, uma vaga com uma estrela, como a calçada da fama de Hollywood, né? Com seu nome ali escrito. Então, ele queria que você tivesse a sensação de ser muito bem quisto mesmo, sabe? Dava essa sensação de importância para os artistas.
Não, legal. Bom, Cris, tanta história legal, mas também não vou tomar toda a sua noite aqui do sábado, porque a conversa tá ótima. Mas eu queria perguntar não só para a Cris Flores profissional, e aí tomando a liberdade, a gente tem somos mais ou menos da mesma geração, né? Crianças nos anos 80, adolescentes nos anos 90, o domingo era pautado pelo Silvio Santos. Qual que é a tua memória de infância, antes de se tornar uma estrela de televisão, a sua memória de infância que remete a Silvio Santos? Olha, Yuri, vou te dizer, somos da mesma geração mesmo. Eu cresci assistindo Domingo no Parque. Você também deve ter assistido muito Domingo no Parque, né? Olha lá, a cena da parada, né? Assisti a parada também. E para a gente, talvez as crianças e adolescentes de hoje não tenham dimensão do que era ganhar uma bicicleta nos anos 80, né? Então, era um grande presente. O tênis Montreal, né? Tênis que Montreal. Ele também oferecia. Chuteiras que chute, por aí vai, nossa. Não é? Total. E a gente ficava enlouquecido querendo participar daquele foguetinho, né? Que falava sim, não, né? Então, a gente cresceu com isso, né? Com o Silvio, fazendo, entre outros programas, que a gente amava. Então, domingo era na frente da TV, não tinha como, né, ficar sem o Silvio ali. O domingo é o Silvio Santos, a TV é o Silvio Santos. Então, crescer assistindo o Silvio foi maravilhoso. Eu acho que foi uma pessoa que também me influenciou a querer fazer comunicação, sabe? E quando eu tive a primeira vez, assim, com ele, a gente tremia mesmo, assim, de ficar com as pernas trêmulas, as mãos suando frio, eu não sabia o que dizer para ele, como me comportar, porque ele era uma entidade mesmo, né? Um mito, né? Então, eu estou até falando com você aqui sorrindo e me segurando bastante, porque a emoção é grande, porque o Silvio sempre disse para mim que ele me considerava a mulher mais simpática da TV. Que a simpatia era muito importante e que isso me aproximava das pessoas e que meu sorriso era um cartão de visita que eu jamais poderia tirar. E ele sempre quis ser lembrado pela alegria dele, né? Você veja até o último pedido dele de não ter um velório, é porque ele quer ficar na lembrança das pessoas como a gente está tendo agora, sabe? Exato. Dele aqui na Casa dos Artistas, no Domingo no Parque. Ele quer que a gente pense nele no palco, como grande artista Silvio Santos, e que a gente tenha ele no melhor lugar na memória. Então, obviamente, eu já chorei hoje, já me emocionei. Muito difícil, porque é aquela notícia que você sabe que vai acontecer, porque existe a finitude da vida para todos nós, mas algumas pessoas são eternas, né? E ele é essa pessoa. Então, eu estou aqui e eu estou com um sorriso porque eu sei que ele gostaria disso, né? Como ele, o bordão dele é isso, né? Vamos sorrir e cantar, da vida não se leva a nada, né? Então é isso, vamos sorrir e lembrar desse Silvio que ele gostaria de ser lembrado. E a gente nunca podia fazer homenagens para ele nos programas, porque ele não gostava disso, sabe? De ficar falando ali, enaltecendo a figura dele. Ele gostava de enaltecer os outros, sabe? Ele sempre foi muito humilde, muito generoso. Então, eu queria passar essa mensagem para todo mundo. Ele foi um grande homem. Vamos lembrar dele com muita alegria, porque foi isso que ele nos ensinou, né? A ter um domingo de alegria, né? Que às vezes é um dia difícil para as pessoas, né? Um dia de descanso, mas ao mesmo tempo vai começar segunda-feira, né? Ele trouxe essa alegria para a gente, nos ensinou a nos comunicar, a fazer televisão. Então, apesar de muita emoção e muita tristeza, a gente também tem que ficar bem para que ele faça essa passagem da maneira que ele tanto quis, né? Então, eu sou muito grata, tenho muita gratidão por tudo que o Silvio significa na minha vida, sempre vai significar, mas certamente fui uma grande telespectadora dele, pude trabalhar com ele, né? Até eu estive um dos últimos programas que ele fez, né, no ar, ali apresentando, eu tive esse privilégio. Então, todos nós tivemos o privilégio de podermos assistir o Silvio de alguma maneira. É isso, e acho que a melhor forma de homenagear o tamanho da alegria que Silvio Santos proporcionou a todos os brasileiros é justamente isso, deixando um sorriso para que a passagem dele seja a mais plena
e tranquila possível e homenageando todo o legado que Silvio Santos nos deixa. Te agradeço demais, Cris Flores, por ter a disponibilidade de tempo e por compartilhar tantas boas histórias que, como você disse, num dia que é triste, mas que era inevitável, que a gente sai com o coração quentinho aqui, lembrando, trazendo todas as boas memórias do que foi Silvio Santos para todos nós. Muito obrigado, um bom fim de semana para você, Cris Flores. Obrigada, Yuri. Meus sentimentos à família, a todos os fãs e parabéns pela cobertura de vocês que estão fazendo aí um trabalho impecável como sempre. Obrigado mais uma vez.